Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Ouvimos a explicação esotérica da carruagem abaixo de Zerampin, que é o Metrates, que também é conhecido como Homem Pequeno. Isso inclui uma descrição do grande e poderoso fluxo das águas de Rohimá, que correm do mar da Torá e do qual 3 dos 4 rabinos foram incapazes de emergir em paz. Por fim, mostra-se como as 9 primeiras letras do alfabeto correspondem a 9 sefirotes. Então, a explicação se dá aqui abaixo, não é? E há uma carruagem abaixo de Netza, Hod e Yesod, de Zerampin, que não é, o Metrate, também conhecido como um homem pequeno. E em sua carruagem, que é um pomar, veja, Pardes, e a gente sabe que a carruagem Pardes é os níveis de interpretações da Torá. Primeiro nível Pesha, né, que é o que está escrito ali na Torá mesmo, depois o Remes, o Drash e finalmente o segredo da Torá. Eles estão correndo do mar da Torá, como um rio cujas águas estão fluindo com grande velocidade e força em direção ao mar, saindo de seu pomar para os 3 dos 4 sobre os quais se dizia que 4 entraram no pomar, a saber, o Ben Azai, o Ben Zomar, Elisha Ben Abuia e o Rabi Akiva. Os 3 primeiros foram feridos pela força do fluxo da água de Rohimá, que são chamadas de um pomar. Apenas Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. E já aprendemos isso.
pois ele, o Metrate, é o pássaro que foi espiado por Rababarbahaná, na praia do mar, da Torá, quando o mar, não é? Quando o mar. Qual é o segredo de Malhut, né? Que é o segredo de Malhut. Subiu e chegou aos tornozelos, ou seja, até o fim de sua Netza Iode, chamado Âncres. E sua cabeça chegou ao topo dos céus, que é Zerampim. E os três que foram culpados, ele, o segredo do Pardes, como acima, estes três não falharam por ele, porque contém muitas águas de Rorimá. Mas por causa das forças do fluxo das águas de Rorimá nele, ou seja, são afiados e contundentes com julgamentos. E assim aprendemos. As letras Aleph, Beit, Gimel incluem-nas, né? Isso é os componentes da carruagem, Aleph, Beit, Gimel, a carruagem do Metrate, pois o valor numérico dessas três letras equivale a 6, que é o número de letras do nome do Metrate. Então a gente tem, não é, dentro da letra do Metrate, que são essas aqui, ó, Mem, um tete, outro tete, um reiste, um vave e um no final, não é? Então, temos aqui a mesma quantidade de letras, né? 6 letras. E a quarta letra do alfabeto, que é Dalit, é o segredo de um alambique, né? De voz pequeno. Isso é a primeira Malahim 19:12. Vamos olhar aqui. Vai falar, ó. Harash, Lor, Ish, Adonai. Kou, Damamar, Daká. Então, essa é a parte aqui, né, no 12, depois do terremoto, fogo, mas Deus não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz suave. Isso daqui, né, que depois a gente sempre comenta sobre esse versículo, e que é o encontro de Elias com o Eterno, veja. Então, aqui está se explicando sobre isso, que é o segredo de Malhut. Pois o rei vem lá, pois o homem para sentar no trono, já que Malhut é o segredo de um homem que se senta neste trono de Metrate, não é? Como a gente viu. Muito bem, a palavra trono a gente estudou, que está ligada ao nome de um rabino, né? Que ali a palavra é Knesset, ou Hakse, como está aqui, ó, a palavra Hakse, trono está aqui. Os dois iudes em forma do Aleph, não é? Diz aqui, é uma pergunta, os dois iudes estão na forma do Aleph. O iude superior representa as águas superiores, que é o segredo de Zerampim, e o iude é inferior para as águas inferiores, que é o segredo de Malhut. E não há nada entre eles além de um fio de cabelo, que é o Vav escrito como a linha do meio do Aleph. É uma linha inclinada entre os dois iudes, né? E este é o segredo da ferramenta, do firmamento, que é o segredo da cortina, que divide as águas, das águas, Bereshit 1:6. Assim, deve haver uma distinção entre feminino e masculino, e é por isso que está escrito, deixe-os dividir, Bereshit 1:6. E o significado interno da questão é o seguinte: na combinação dos dois nomes divinos, Yud, Rei, Vav, Rei e Adonai, Yud, Aleph e Rei, Dalit, Vav, Nun, Yud, o Yud superior da combinação é as águas, não é, masculinas, e o Yud inferior da combinação é as águas femininas. As 6 letras de Aleph, Rei, Dalit, Vav, Nun, Rei, que vêm entre as duas letras de Yud, são como o valor numérico do Vav, 6, que é o segredo do Metrate, que é o Vav entre os dois Yuds na formação do Aleph. Muito bem. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor, não é? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma...
uma meditação, né? Muito bem, aqui tem, né? Tá falando lá que é a formação, ó, de Yud. Vamos mudar a cor aqui para a gente não ficar confundido aqui com as letras. Veja, Yud, o rei, né? E aí nós temos, ó, Vav, e temos aqui, de novo, a letra rei. Aqui é um trançado de nome divino, é aquilo que a gente chama de ralar, né? Quando a gente vai trançar as letras hebraicas e vai fazer uma ralar espiritual. Lá vai estar explicando para nós, né, no segredo do Aleph, vamos colocar o Aleph aqui para a gente poder entender como está sendo falado aqui de uma forma desenhada, não é? Para que vocês possam compreender melhor. Então veja, o Aleph que está aqui, que a gente está desenhando aqui agora, que também está aqui em cima, não é? ele é ele tem que ser feito aqui uma autópsia, que a gente chama de autópsia, né? Então, essa autópsia, ela é feita quando a gente divide o Aleph, a parte superior, a inferior e a parte que está aqui dividindo como um fio de cabelo, que é a letra Vav. Muito bem. Então, veja, vamos colocar aqui então o Vav e vamos colocar também os dois iudins, né? Esses dois iudins, eles vão, então, ser proeminentes na construção desse Aleph. Veja, então, ontem a gente leu, não é, que o Vav lembra um homem, tá vendo, ó, de mãos levantadas, né? Esses homens de mão levantada é como se o homem estivesse, ó, levantando, na verdade, o Yud, né? Nos estudos da Torá, na compreensão dos estudos da Torá, ó, é um homem com um braço levantado. Aqui nós temos muitos segredos, né? Por exemplo, dentro do nosso idioma e da forma que nós entendemos os números, né? Nós podemos aqui chegar, como a gente está vendo e vai ver, né, a várias conclusões. Por exemplo, eu tenho 2 iud que é 20, não é? Dentro da nossa forma de escrita, isso significa que se eu pego aqui, olha, e eu boto aqui, ó, 6 ali, não é? Mais 20, eu tenho 620. E 620 na verdade, as 620 letras que contêm a Seret Adberot, os 10, não é? Os 10 mandamentos que nós conhecemos. E não é muito bem aquilo que se entende somente ali no literal, ali, não. Aquilo ali é uma parte básica do ensinamento, veja. Porque 620 são 613, que são os mitzvot, mais 7 sefirot, não é? E se você analisa bem essas letras aqui que nós estamos colocando aqui, não é? Elas lembram muito a árvore sefirótica. Veja, eu tenho o lado direito, lembram não, são árvores, a própria Aleph é, não é, a árvore sefirótica. Ó, um lado aqui eu tenho uma perninha pequena, do outro lado outra perninha pequena, que são os dois iude, e no meio eu tenho a letra Vav, que vai ser a parte central, não é? Exatamente aqui, ó, da nossa árvore sefirótica, como a gente sempre vê, não é? Isso aqui é a construção do Aleph. Esse lado feminino, não é, que a gente está vendo ali, olha, ele está sendo definido na nossa árvore justamente como a parte de baixo, tá vendo? A parte aqui onde nós estamos, a parte inferior, né? Ou seja, o mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual que está sendo descrito aqui, ele na verdade, um mundo espiritual, não é? De um nível maior do que esse que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo no nível já de Asiá. Então, o metrate, ele é do nível de Asiá, não é? Abaixo de Zerampim. E todo mundo, a gente vai trazer a árvore aqui de novo para vocês verem, olha. Então, mundo superior,
e mundo inferior. E ligando esses dois mundos, a gente vai perceber que a gente tem a letra, ó, aqui a letra central, que é a letra Vav, né? Então, veja, um iude superior, um iude inferior e a letra Vav. É essa a explicação. Quando a gente pega a árvore sefirótica e, e traz aqui dentro dessa árvore sefirótica, não é uma compreensão maior, então a gente vai ver, não é, que a árvore sefirótica em si ela é isso mesmo, são dois iudins, um de um lado, outro do outro, e também a gente sabe que os mundos dividem, não é, toda essa árvore sefirótica, toda árvore ela é, como é que se diz, ela é priorizada ali, ela é colocada, e dentro dessa árvore sefirótica, como a gente vai ver, deixa eu só abrir para a gente aqui, para a gente poder entender, a gente tem os mundos espirituais, né? Aqui, ó. Então, ó, quando chega lá no mundo de SA, a gente tem o nosso mundo aqui, ó, que não está falando desse mundo, está falando do mundo dos cabalistas, do estudo de Torá, que é um nível maior. A gente vai ter o mundo de SA. E esse mundo de SA vai estar embaixo do mundo de Zerampim. Tá vendo aqui? Olha. Então, o mundo de SA é esse aqui, é onde está o anjo Metrate, que é chamado de pequeno homem. E aqui eu tenho, não já Zerampim. É isso que está falando, tá vendo? Mas veja, todas elas se repetem, né? Todos os mundos se repetem em vários níveis aqui, e aí a gente chama de mundos, ou níveis, aqui nesse caso são níveis da alma, né? São níveis da alma. Muito bem. E é isso que está sendo falado aqui. Agora, diz lá que um iude aqui, ó, esse iude aqui é esse iude aqui de cima, tá vendo? Que é o nível superior de Zerampim. O outro iude aqui é exatamente um mundo de Asiá, um mundo abaixo. E o Vav é o conector entre esses mundos, é um fio de cabelo, tá vendo? E como a gente sabe disso? Porque isso está falando exatamente do Aleph, ó, a fusão de Yud Rei Vav Rei, que está na Sefirat Tiferet, tem 6 letras aqui. É isso que está falando lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso significa que esse trançado aqui de letras, está vendo? Ó, é algo que já é descrito na Torá, não é? Que é algo que a gente deve meditar, ou seja, Yud, Re, Vav, Re com Adonai. Tá vendo? Adonai é a parte feminina, é a parte que recebe do masculino, não é? Então, veja, aqui nós temos uma construção muito bonita, não é? Que nós não podemos chegar ao masculino sem o feminino, sem a recepção necessária. Aqui está falando disso, mas mostra-nos que o masculino, pela Torá, não é que vai vir e vai definir se esse acerto vai ser feito. Por exemplo, a gente vê muito isso no livro de Esther, no livro de Ruth. A gente imagina histórias humanas ali, mas ali é a Sheriná, não é? Ali essas mulheres, todas as mulheres da Torá são a Sheriná. Ou, vamos dizer, os nossos sábios, que o homem é a parte da alma e a mulher é o corpo, né? Avraham é a alma, a Sara é o corpo, Itzhak é a alma, enquanto Rivka é o corpo, e assim sucessivamente. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Muito bem. Como a gente viu, né? Ali esse é o segredo. Além disso, Yud é um ponto que é o segredo de Rorimá superior. Vav é o segredo de uma roda que gira nas 6 sefirotes. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Yesod. E não há movimento na roda nas 6 extremidades como valor numérico de Vav, mas apenas no ponto, pois tudo o que está em Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Yesod é recebido deste Yud. Vamos mais uma vez aqui parar para a gente entender.
Ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui a construção dos nomes, Yud, Re, Vav, Re, vimos a árvore sefirótica, vimos 10 mandamentos, se lermos daqui para trás, 26. Agora, o que a Torá está explicando para a gente é as conexões, não é, que são feitas por conta, não é, dessa árvore sefirótica. E aí tem que se compreender também, não é, que... Olha, foi logo um monte. Tem que se compreender aqui também que a árvore sefirótica, ela está falando de mundos imensos, né? A gente pensa, ah, não, está falando do nosso sistema solar. O nosso sistema solar, para nós, já é algo imenso, né? Mas está falando desse Yud aqui, ó, esse Yud, não é, que está sendo trazido aqui dos mundos superiores. Veja, é uma ligação espiritual. Aqui a gente tem algo muito bonito. Por quê? Porque às vezes pode ser que a pessoa não está nesse nível lá, não é? Não tá no nível ainda superior, então ela conta com essa ajuda do alto aqui, tá vendo? E essa ajuda do alto vai descer para poder fazer com que a pessoa ela tenha realmente ali, não é? Uma ajuda muito especial para que ela possa, através dos estudos da Torá, avançar, tá vendo? Avançar. Então, aonde que eu tenho aqui o Yud, tá vendo? Esse Yud que é superior. Muito bem. E esse Yud superior, ele vai estar envolvendo logo esses dois mundos, o mundo de Hayá e Eridá, que são dois níveis externos da alma, não é? Esses dois níveis externos e que passam para dentro, né? Diz que eles passam para dentro, talvez. E aí, se eu tenho o Yud, que tudo começa nesse Yud aqui, isso significa, não é, que esse Yud, ele começa com a cabecinha lá em cima e o resto dele está dentro de Rorimá. Ou seja, toda letra que a gente vai desenhar vai começar com um pequeno ponto, né? Eu botei lá no canal de aulas de hebraico como se escreve as letras, para vocês aprenderem, né? Como se faz as letras a partir do teli que a gente desenha. Logo aqui tem a letra Re, não é? E aqui eu tenho a letra Vav, tá vendo? A letra Vav, que vai ser abraçado primeiro por Binar, não é? Porque a energia ela tem que passar de mundo em mundo, ela não... Só em certos casos Yom Kippur, por exemplo, todo esse sistema aqui, essas sefirotes somem e você fica só com Binar aqui de cima, veja. Então, é isso que está sendo falado. Agora, se nós temos muitas árvores, a gente tem várias vezes o nome do Eterno, não é? E lógico que cada nível ele vai estar com energia diferente. Tudo vai estar com energia diferente, veja. Yud, Re, Vav, Re. Também devemos lembrar que esse mundo aqui, que nós vimos, não é, que está de cabeça para baixo, ele está desconectado, olha, ele está desconectado da Torá. As pessoas que não estudam a Torá, isso é a visão dos sábios, isso não é uma visão pessoal. As pessoas que não estudam em Hatsut, não acordam para estudar de madrugada, ele, qualquer um pode fazer o milagre que for, pode ser proeminente, não nas suas palestras, pode trazer o ensino que for. Segundo nossos sábios, eles estão desligados do mundo superior. E os sábios ainda falam, ai, 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 daqueles que levam essa Torá como um livro de contos literais. A gente já leu isso, né? Então, veja, o esforço que se faz, inclusive quando a gente abriu essa paraxá, a gente não leu esse ano, porque já tem no nosso canal, fala-se sobre esse estudo de madrugada. É todo dia, é uma construção, não é? É um sacrifício, é algo que realmente faz com que você esteja nesse horário acordando com os sábios da Torá. Essas horas, as escolas celestes estão funcionando. Tá lá, tá o Rabi Abba, Rabi Yossi, Rabi Akiva, todos os sábios, não é? O Arizal, todos eles a gente nem imagina, não é? A gente nem imagina o que que eles estão estudando lá, porque o nosso nível aqui que a gente está estudando ainda é bem basicão mesmo, mas parece ser uma coisa assim, ó, que não, é muito basicão.
né? Assim, quando a gente tiver mais maturidade, não é, para entender coisas mais profundas, aí a gente vai chegar, não é, dentro desses níveis maiores. Então, deixa eu ver se eu tenho um estudo aqui com nível maior para mostrar para vocês, não é? Aqui é um estudo, não é? É um estudo muito profundo da Torá, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, a árvore da vida, que vão ter 42 dígitos, tá vendo? Vai ser um estudo, ó, é muita, muita, muita numerologia, é muita guimatria, tá vendo? Envolvendo aqui os nomes sagrados, não é? Aqui o nome Rie, não é? Repetido 3 vezes, tá vendo? É muita guimatria. É muito, 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 é muito profundo. Então, a gente não leva ainda dentro desse nível gemátrico aqui, ó. Veja quanta gematria nós temos aqui, não é? Quantas coisas que a gente tem, ó. Tá vendo? E tudo isso aqui vai estar falando de, não é? A gente está vendo aqui, ó, a questão dos 10 mandamentos, as numerologias, aqui está se falando do pi, dos 42 dígitos, etc. E aí tudo vai se seguir na descrição da árvore sefirótica, tá vendo? E aí é lógico que isso aqui requer muito tempo para a gente estudar, para a gente ver as divisões, etc. Por isso que eu fico, às vezes, eu fico com pena desses sábios que estão aí na Torá, perdão, na Torá não, esses sábios que estão aí na internet falando besteira, sabe? A gente fica com pena porque, infelizmente, o cara acha que achou a cereja do bolo. Então ele começa a falar da Torá de tradução. Ah, porque nunca existiu Abraão. Isso eu já sei. Nunca existiu. Isso eu já sei também, mas eles não sabem, né? E aí vão querer apresentar a ciência. Enfim, eu sei que a ciência é muito importante, mas a ciência tem as suas limitações. E a ciência ela tem a limitação dela nós estarmos no mundo dos criados, não é? Significa que se a gente está no mundo dos criados, nunca que a gente vai poder ter a percepção do Criador não ser na sua totalidade. Então vão ficar perguntas tão bobas, né? Por exemplo, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Mas como que foi um acidente? Pô, que acidente perfeito que foi a criação, não é? Imagine, nós temos 7 planetas que interagem direto aqui sobre a nossa vida, que a Torá usa é, como planetas ali que são essenciais para a vida na Terra. A gente vai pegando ali durante a questão da evolução. É lógico que todos nós sabemos que nós podemos usar Darwin tranquilamente nessa questão da evolução. Por quê? Porque houve realmente uma evolução. Isso aí, até hoje nós estamos evoluindo. Se nós pegamos o ser humano hoje e comparamos com o ser humano de décadas atrás, já não é a mesma coisa. Crescemos em estatura, sabedoria, e sabe-se lá onde nós vamos chegar, assim como vários animais e plantas que se adequam, né, a um habitat natural, outros não, outros acabam morrendo, né, não conseguem sobreviver fora ali do seu ambiente natural, mas houve, lógico que houve. O grande problema é que o ateu ele chama, né, de criacionista, os criacionistas, etc. Mas eles não param para perceber que eles falam, não, tudo veio do nada, foi um acidente muito perfeito, né? Se a gente para pensar, mas como que eles conseguem chegar na conclusão, não é, de que tudo isso que é tão perfeito saiu do nada? É tudo muito, 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 é, muito fora da caixinha o que esses caras falam, né? Porque eles querem usar a ciência, mas eles não sabem que a ciência foi criada por muitos homens que têm fé, não é? Homens que se formaram, homens com formação científicas, né? Fora do comum. Então, mas a formação científica ela vai até um nível, não é?
Eu não posso provar para ninguém que Deus existe, assim como ninguém pode provar para mim que Deus não existe, não é? Isso é o meu recorte de mundo, não é? Não há como falar que Deus não existe. O pessoal pode falar que Deus é ruim, pode falar que Deus é bom nem ruim, porque isso não está dentro do escopo do eterno, enfim, mas falar que Deus não existe é impossível. Existe um processo é, muito grande aí. E o incrível é que isso está surgindo do meio dos acadêmicos, né? Pessoas ou que estudaram a história, ou que estão mexendo ali com artefatos arqueológicos, porque eles querem trazer Deus para a criação. E justamente porque o Deus dele, essas pessoas, na maioria das vezes, não vamos dizer que não existem judeus ateus, existem, tá? Eles trazem a construção do Deus humano. Ou seja, parece-me que quando eles perderam a convicção daquilo que eles tinham ali descrito ali no Novo Testamento, eles perderam então a conexão com tudo. Então nada mais existe. E se você parar para pensar, aí tem um egocentrismo muito grande, porque se você parar para pensar, quer dizer que o mundo só poderia ter sido criado por esse homem, ou por um homem nesse sentido. E aí a coisa vai ficando muito, muito estranha, não é? Então, veja, quando nós pegamos a Torá, nós estamos aqui num estudo. Esse ainda não é o estudo mais complexo. Existem estudos mais complexos ainda e dá para se construir, não é? Muitas coisas complexas dentro da Torá que nem vai se imaginar. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa aqui, não sei por que surgiu, vou pesquisar sobre o Hitler, não é? E aí eu pesquisei sobre o Hitler, assim como eu estou pesquisando, né? Eu não tenho muito tempo, não é? Para estar, às vezes, fazendo essas coisas, porque vocês sabem que aqui, para a gente, a gente, não é? Tem uma corrida para estar ensinando vocês, tem que se estudar muito, não é simples, né? Não é como as pessoas eles pensam, não é? Existe, mas já não sabe, sim, mas aí a gente tem que ler, né? Tem que ler de novo, tem que entender de novo. Como eu falo para vocês, as coisas elas são estudadas todos os dias, todos os momentos, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui sobre o Hitler, tá vendo? Ó? Esses números que vocês estão vendo aqui, ó, são todas as codificações que tem do nome Hitler, não é? O que nós chamamos de pulo equidistante, tá vendo? Ó? Aqui a primeira parte do nome dele está formado de 39 em 39 letras, 5 letras, né? O rei, o Yud, nós temos aqui o Tete, temos o Lamed e temos o Reich aqui, tá vendo o nome Hitler? E aqui me deu 2 páginas de pesquisa, tá vendo? Às vezes de 15 em 15, às vezes de 35 em 35, de 40 em 47, de 9 em 9, e assim, ó, 2 páginas de codificação do nome de Hitler, né? Isso aqui, lógico, vai ter que ser feito um trabalho, não é? Onde a gente vai pegar, tem que montar, tem que ter tempo, né? Tem que ter gosto por isso, porque dá muito trabalho. E depois aquela questão, né? Que você chega ali, More, aí, ó, tô explicando isso aqui, ó. Caramba, que bonito. Aí às vezes a pessoa tem aquele pequeno prazer, mas isso demora muito para se entender. Mas veja, o fato que nós queremos trazer aqui é sobre a proeminência da Torá, não é? E eu tenho certeza que se eu percorrer toda a história aqui do Taná, mas aí eu também não posso ler só o texto. Eu tenho que buscar no Zohar, eu tenho que ver gematria, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo ali, qual é o nível sefirótico. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, não é? E também não é algo que pode ser feito assim aleatoriamente. Então, veja, a Torá, ela é um livro que, para nós estudarmos ela, as pessoas elas tinham que fazer umas 20 faculdades e tinham que ter a força divina ajudando ela, porque senão não dá, não é? Então as pessoas ficam por aí. Às vezes a gente vê muitas pessoas que são inteligentes, eles sabem ler textos, eles sabem ler o hebraico, eles vão buscar todos os erros que tem ali, mas eles não entendem que muitas vezes a própria Torá vai botar
palavras erradas, e até não tem uma ordem cronológica. Na descrição da Torá não existe cronologia, todo mundo sabe disso. As histórias, elas se atropelam porque não são histórias nesse mundo, são segredos, são os planetas, não é? São os planetas, e o cara lá ele vai, como que ele vai criar? Ele vai pegar, assim como nós podemos fazer, o estudo de um cientista. Ele pega lá uma teoria, e aí tem um problemão. Veja, é teoria. O que é teoria? É uma teoria, não é? É um teorema, é algo que você imagina, é uma teoria. Quando chegar uma teoria maior ou melhor, por isso que se deve ter muito cuidado com essa questão de teoria, é algo que você pode ali sentir o sabor, degustar, mas sem tomar 100% de partido na veracidade daquilo. Então, veja, as teorias, elas se dividem, né? Existem muitas formas dos cientistas que são seres limitados, têm uma gama de conhecimento, eles têm uma gama de conhecimento, mas eles não têm nada fora desse escopo desse conhecimento. E aí o que que acontece? Eles querem trazer de qualquer jeito, eles querem provar, já se tornou uma religião, que Deus não existe. Deus, eu não entendo, graças a Deus que eu não entendo isso. E aí eles vão usar argumentação científica, só que eles não usam a argumentação científica de outros cientistas que têm o mesmo peso, o mesmo nível. Então veja, o recorte de mundo de cada um é pessoal, não é? Só que quando a gente vai para a Torá, não é? Aí é que tem a diferencial da Torá. Tudo está nela. Tudo está nela. Os mundos espirituais, a criação e etc. Não que a própria Torá, e existe um outro erro muito profundo, que a Torá está falando da criação. A Torá não está falando da criação. A Torá está falando da Torá e dos níveis de alma. Não é? Os níveis de alma que você pode alcançar com a Torá. É isso que a Torá está falando. Ela não está falando que Deus criou o mundo em 7 dias, porque é até infantil pensar isso, né? É fazer Shabat. Hoje a gente já não está nesse nível, né? Então, comer cacherute. Como que pode isso se nós passamos lá atrás por um processo onde tivemos que caçar animais, né? Nem se sabe que tipo de animais, desde mamutes a sei lá o que se comia. Então a Torá não está falando disso, não é? A Torá está falando da existência de toda a humanidade. Ela está falando de coisas que são complexíssimas, né? Tanto a níveis matemáticos, quanto a níveis proféticos, níveis psicológicos. Veja, a gente acabou de falar de 4 sábios, onde 3 deles não voltaram em paz dos níveis de estudo de Torá. Não conseguiram alcançar o que tinha que se alcançar. Então é preciso muito cuidado com a Torá, é preciso muito respeito para que você não crie isso que está acontecendo aí. O que é isso, Maré? Um curto-circuito. As pessoas se curto-circuitaram em relação ao eterno e estão querendo curto-circuitar outras pessoas, e estão conseguindo. Por quê? Não entende a Torá. Vem lá com aqueles estudinhos rasos, mas aí, da onde surgiu isso? Da onde surgiu aquilo? Tá, ele não sabe, por que ele não explica? Não é verdade? Vai lá e explica, da onde surgiu? Se eu tivesse num debate dele, eu falo, não, você quer que eu explique como surgiu as coisas? Me explica você como surgiu, não é? Aí vai vir aquela questão da sopa da evolução, onde no mar existia uma célula, enfim, tudo já se sabe disso, não é? Ali existiam, se não me falha a memória, 24 elementos para que a vida viesse a surgir dentro de uma célula. E aí tu chegou a essa ideia, foram levados para o laboratório, as células estavam lá, tudo estava pronto, mas cadê a vida? Aí é que está o problema, né? Veja,
é uma coisa, né, que a gente deve perceber. A gente pode até criar da vida, não da vida, mas componentes eletrônicos, robôs e etc. Mas a vida dentro das células, a energia que cria todas as coisas, não tem ninguém que possa fazer. Só o eterno, não é? Tudo bem, mas vamos continuar aqui então o estudo. Então tenha muito cuidado, né, com esses, desculpa aqui que eu vou falar, com esses idiotas que tem aí na internet, né, dando uma de grandes sábios e que no final eles já sabem que vão morrer e eles mesmos falam, não, morremos, acabou tudo, que não conhecem Deus. E sabe-se lá se vai acabar realmente para eles ou se eles não vão pegar aí um guerrilhão bem pesado, né. Mas tudo bem. Então vamos lá. Além disso, o Yude é um ponto que é o segredo de Rorimar superior. Vav é o segredo de uma roda. Qual roda? Né? A gente já sabe, Gigul. A palavra Gilgul, não é? Que está, ó, aqui está Begigal, né? Aqui. Begalgal, perdão. Está bem pequenininho aqui, ó. Begalgal, e a palavra Gigul, não é? Se você pega a palavra Gigul, não é? Ela realmente vai ter uma guimatria que está dando 66, né? Mas ela tem uma guimatria de, desculpe, vai entrar um VAV ali, e ela vai ter a guimatria de 62, 72, perdão, que é a mesma palavra Hesed. Veja, aí eles estão falando desse VAV aqui, ó, do galgal, né, dessa roda, tá vendo? Então, há uma roda que gira as 6 sefirotes, que são Hesed, Gevurat, Tiferet, Netz e Yod, e também Esod. E não há movimento na roda nas 6 extremidades como valor numérico de VAV, mas apenas no ponto, pois tudo o que está em Hesed, Gevurat, Tiferet, Netz, Yod e Esod é recebido desse Yud que a gente acabou de ver lá em cima. Este é o ponto da unidade de tudo, é a testemunha dessa unidade, que é a luz infinita, que não tem segundo. E sobre quem os sábios ensinaram que é preciso proclamar sua unidade para estabelecer sua realeza sobre os céus e a terra e as 4 direções da bússola. Esse é o segredo do Aleph 1, não é? Perdão, gente. Então, e aqui vai estar, né, o do Aleph 1 e da Beit 2. É um segredo do céu e da terra, que são Zerampim e Malhut. O Gimel, que é o 3, é o segredo do pilar que os carrega, que é o segredo de Yesod. Dalit, que é 4, é o segredo dos 4 seres vivos da carruagem. Rei, que é 5, é o segredo do trono. E Vav é o segredo dos 6 degraus até o trono, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netz, Saod e Yesod. Além disso, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, e Zain, Het, Tet são os segredos do homem, ou seja, as 9 primeiras sefirotes de Zerampim. Yud é a sua unidade, ou seja, Malhut, que é a 10ª sefirá de Zerampim, que se chama Adam. Veja, Malhut, que é a 10ª sefirá de Zerampim, que se chama Adam, né? Este é o segredo do Yud Rei Vav Rei, totalmente grafado com Aleph, fazendo o valor numérico de Adam. Então, é um nível de meditação, né? A gente já viu quando a gente pega e escreve a letra por extenso, e ali ele está agora botando ali o nome de escrito com gematria 45, que é exatamente a gematria de Adão. Então, as 9 sefirotes de Zerampim corresponde às 9 letras. Felizes os de Israel que conhece o segredo de seu mestre. Veja, então a gente está em Zerampim, a gente sabe, não é, aqui através do nosso slide, aqui é a CA e aqui é Zerampim. Dentro desse sistema aqui de Zerampim, não é? Então a gente vai ter aqui, ó, 9 letras, incluindo aqui esse nível, e essas 9 letras são as que são descritas aqui, ó, exatamente, ó, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zai, Het e Tet, né?
Então, é o que diz aqui, ó. Então, é o segredo do céu e da terra, que são Zerampim e Malhut. E aí vai começar a citar aqui o segredo dos 4 seres vivos, é o segredo do trono, Vav é o segredo dos 6 degraus até o trono, que são as sefirotes, né? Além disso, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het e Tet são o segredo do homem, ou seja, as 9 primeiras sefirotes de Zerampim. Então, ali existem 9 primeiras, né? E Ud é a sua unidade, ou seja, Malhut. Então, o que vai acontecer aqui, olha, para a gente entender melhor, não é? Então, dentro de Zerampim, como a gente viu, eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, não, começo de Keter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Então, eu tenho Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, aqui em Yesod. E aqui embaixo eu vou ter o Yud, tá vendo? Isso em Zerampim. Então é assim que vai se contar, conforme nossos sábios estão explicando a relação de Zerampim com Asiá. Muito bem.